Oi gente, bom dia, aqui é a Priscila, paramédica Londres, e eu tenho uma mensagem para vocês, porque muitas pessoas ficam me perguntando: poxa Pri, fala quanto tempo dura o vírus na superfície, fala, ajuda a gente tem que limpar todas as compras do mercado, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Então vamos lá. Eu passei a última semana lendo vários papéis científicos de vários lugares do mundo diferente, então eu vou falar um pouco para vocês a conclusão que eu tirei de lendo todos esses papéis científicos e também da minha própria formação científica, porque eu tenho Universidade de Ciências aqui de Londres. Eu vou falar para vocês um pouquinho do vírus, para vocês entenderem se devemos ficar paranoicos ou não, tá? Então vamos lá, vamos lembrar que o vírus, ele não é um ser vivo, tá? Vamos comparar com quem? Com a bactéria. A bactéria, ela é um ser vivo. Ela tem a capacidade de morar fora do corpo durante muito tempo, dias, até meses, se ela estiver num local onde ela pode se multiplicar e viver tranquila, tá? Então a bactéria, ela é viva. Ela não precisa do corpo humano para ser feliz, tá? O vírus, ele é meio que um parasita. Ele não sobrevive fora do corpo, ele não consegue se multiplicar fora do corpo do hospedeiro, tá? Então, o que acontece? Por ele não ter essa habilidade, ele é frágil, ele é muito mais frágil do que uma bactéria, por exemplo, ou um fungo. O fungo é a mesma coisa, ele tem a capacidade, porque ele é um ser vivo, ele tem a capacidade de morar fora do hospedeiro, tá? Então, eu sempre gosto de comparar o vírus do Covid como aquela bolinha. Lembra? Eu não sei se... Bom, se você for novinho, você não vai entender o que eu tô falando agora. Mas antigamente, as árvores de Natal tinham bolinhas feitas de vidro. Um vidro bem fininho, qualquer coisinha quebrava, né? A bolinha de vidro do Natal só ia conseguir enfeitar a árvore e ficar bonito se ela estivesse intacta. Se ela estivesse quebrada, sua mãe e sua avó iam lá, varria no chão, começava a gritar: não anda descalça, a árvore de Natal é cheia de bolinha quebrada, bababá, aquela coisa toda, né? Então, o vírus do Covid é exatamente a mesma coisa. Você pode até encontrar pedaços de vírus pelas superfícies, mas eles só vão ter a habilidade de contágio se eles estiverem intactos, tá? Ah, mas Priscila, quanto tempo que um vírus fica intacto em uma superfície? Gente, isso vai depender muito do local aonde nós estamos falando, porque se for um local do lado de fora, onde chove, tem sol, venta e tudo, o vírus quase não fica. Não chega nem uma hora, ele já está todo quebrado e perde a sua capacidade de contágio. Mas o vírus em um local que não é ventilado, com uma temperatura amena, tipo assim, um elevador, por exemplo, ele pode ficar ali horas, tá? Então, a vida útil do vírus, né? Ela é pequena, tá ok? Você pode até achar pedacinhos de vírus uma semana depois num frango, mas esses pedacinhos de vírus são inativos, eles não vão causar a doença. Quanto tempo que um vírus fica ativo, podendo te contaminar? Primeira coisa que a gente tem que entender: a maioria das pessoas que ficam doentes com coronavírus é transmissão de pessoa em pessoa, tá? Então isso aí é o que mais causa doença, é por isso que é importante nós usarmos a máscara. O vírus, ele não é transmitido pelo ar, ele é transmitido pelas gotículas e obviamente o vento e o ar pega essas gotículas e espalha para tudo quanto é lado, mas não é no ar, e sim nas gotículas, é isso que a gente tem que entender, tá? O vírus, dentro das gotículas que saem da sua boca quando você fala, se for num lugar ideal, vamos pensar aí num quarto fechado, sem janela, você vai lá, espirra, tchum, tosse e tal, e você tá contaminado. Se a pessoa voltar para aquele quarto uma hora depois, as gotículas microscópicas de aerosol ainda vão estar ali pelo ar. Então, você entrando ali, você pode acabar inalando vírus ativos, mesmo uma hora depois da pessoa ter ido no local. Por quê? É um local perfeito, onde o vírus não é incomodado, ele fica ali naquela nuvenzinha lá de gotículas, feliz da vida, tá? Já foi testado em laboratório que existe no máximo 3 horas em ambientes perfeitos, como eu acabei de falar para você, que o vírus fica ativo no ar dentro das gotículas, tá? No máximo 3 horas. Isso foi testado em laboratório.
num ambiente perfeito, sem vento, sem sol, sem chuva, sem nada, tá? E eles falam que até a primeira hora, 50% dos vírus já se quebram e ficam inativos. E depois de 1 hora sobra alguns aí, que o que mais sobreviveu durou 3 horas. Mas lembrando que isso é num ambiente perfeito. Quantos ambientes perfeitos existem? Poucos. Até um ônibus que entra e sai de gente com vento, com não sei o quê, não é um ambiente perfeito. Então não vai durar 3 horas se alguém tossir num ônibus, por exemplo. É só para vocês terem uma ideia, tá? Eu acho que um lugar muito perigoso seria um elevador, por exemplo. Né? O elevador é um lugarzinho fechado. Às vezes uma pessoa entra ali e tem um tempão que outra pessoa não entra, a pessoa entra e pode acabar se contaminando pelo aerosol no elevador. É por isso que é muito importante a gente estar usando as nossas máscaras, para que a gente não espalhe nossas gotículas por aí e também reduz a quantidade de gotículas que a gente acaba respirando, tá? Então vamos lembrar que o vírus, ele caiu na superfície. Se a superfície for tranquila, ele vai ficar intacto muito tempo. Pode ser horas, pode até ser dias, tá? Toda vez que eles testam em laboratório, o laboratório é um ambiente perfeito. Então, eles testam o vírus nos lugares ótimos para o vírus sobreviver. Em laboratório, o Covid-19 não durou mais do que 72 horas sendo ativo para contaminação. Isso foi numa maçaneta feita de aço inox, num lugar que, tipo assim, não tem ventilação, não tem, é um lugar totalmente ameno. Durou 72 horas. Então a gente tem que entender isso para não ficarmos pirados com essa história de ficar limpando todos os pacotinhos de compra que você compra, tudo tem que ser limpado. Cara, não pira, cara, não dá. Eu não consigo fazer isso. Eu trabalho 12 horas por dia, plantão, eu tenho a minha empresa ensinando primeiros socorros, eu tenho os vídeos que eu faço para você, eu tenho a imprensa que eu tô sempre fazendo entrevista de rádio, televisão. Eu não tenho tempo de ir no supermercado e ficar limpando todos os pacotinhos de comida. O que que eu faço? Eu pego aquela comida que eu vou comer pelas próximas 24 horas e eu limpo apenas aquelas. O resto vai direto pro armário, porque até eu pegar elas, tá? O vírus já está inativo, tá? E eu falo isso para vocês, eu estou lidando com o vírus, com pessoas contaminadas, desde que a pandemia começou, ainda tendo pessoas com coronavírus, mas em número bem menor. Aqui tá super controlado, graças a Deus. E eu não fiquei doente. E eu nunca esterilizei todas as minhas compras. E eu não fiquei doente. Então, assim, vamos limpar apenas as comidas que a gente vai comer nas próximas 24 horas. O resto que vai no armário, até você chegar a pegar lá, o vírus já tá todo desmantelado e não vai conseguir te contaminar. Então, não dá para responder exatamente a pergunta de exatamente quanto tempo que o vírus vai durar na superfície. Gente, isso depende de muitos fatores. Mas lembrando que o vírus é frágil e que se quebra fácil, a gente tende a ficar menos paranoico. Eu não tô dizendo para você deixar de limpar as coisas não, tá? Vamos continuar com a higienização, limpa muito bem o chão, maçaneta, interruptor, esses lugares onde tem muita plástico, né? O vírus sobrevive mais tempo em plásticos, então a gente continua com o nosso cuidado, mas sem a paranoia. Senão a gente vai ficar totalmente paranoico, vai viver menos, vai curtir a vida menos, vai sair da pandemia totalmente pirado da cabeça. Então eu acho que a gente tem que ter calma, continuar com a distinção do que a gente deve acreditar, o que a gente não deve acreditar. E esse vírus vai passar. A humanidade já sobreviveu várias pandemias. Se você pegar um livro de história, você vai ver gripe espanhola, a peste negra. Nós sobrevivemos. E esse vírus não vai ser diferente. A gente vai sobreviver, a gente vai achar uma vacina, nós vamos achar um tratamento, é só questão de tempo. Então, até lá, até a gente conseguir achar o tratamento e vacina, vamos nos cuidar e vamos cuidar das outras pessoas. Fazendo o quê? Usando máscara, lavando muito bem as mãos. Tá ok? Tchau, gente.